Haddad foi conduzido para o Ministério da Fazenda. Pois é, o que as pessoas aí do mercado financeiro mais temiam aconteceu. Bom, nesse vídeo eu vou te falar aí da trajetória de Fernando Haddad, o que esperar do mandato de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda e, não menos importante, o que fazer agora, no que investir com Haddad no Ministério da Fazenda. Vem comigo! Fala galera, meu nome é Lucas Vinícius, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, é o seguinte, e antes de mais nada eu quero deixar muito claro aqui que não é porque eu estou de vermelho que eu apoio o Lula ou o Bolsonaro. Eu sou uma pessoa aí que no segundo turno votou nulo, me cancelem aí, mas eu não compactuo nem com o Lula nem com o Bolsonaro, não me senti confortável em votar nenhum dos dois, então eu vou fazer aí uma análise independente o máximo possível. Não se esqueça, claro, de deixar o like e se inscrever no canal. Nossa, Lucas, mas faz uma semana já que o Fernando Haddad foi indicado. Sim, mas eu esperei eu esperei as declarações dele para saber o que ele estava pensando em fazer, como que o mercado ia reagir, para chegar com nesse vídeo não com muita especulação, mas já com algumas coisas, alguns fatos concretos. Mas vamos lá, para que serve o Ministério da Fazenda? Isso é bom a gente explicitar uma coisa: o Ministério da Fazenda hoje não é tão poderoso quanto era na época de primeiro e segundo mandato de Lula. Por quê? Porque foi aprovada a autonomia do Banco Central. Autonomia essa que parece que nem Lula nem Haddad estão querendo mexer. E isso é muito bom, porque principalmente a política envolvendo a taxa de juros ali, a política monetária, ela é comandada pelo Banco Central. Isso já evita, pelo menos nos próximos 2 anos, que o governo tente diminuir as taxas de juros, forçando a queda, o que pode gerar uma inflação muito grande. A gente viu aí na Turquia que o presidente da Turquia obrigou aí seus ministérios, suas instituições financeiras a diminuir a taxa de juros e a inflação explodiu. Bom, dito isso, o Ministério da Fazenda, ele cuida de todo o planejamento econômico. É quem segura a chave do cofre. A eles estão subordinados, por exemplo, a Receita Federal. E eles têm que promover aí planos, projetos e aí interferências na economia para que tenhamos um ambiente mais dinâmico, propício a crescimento alto e inflação baixa. Trocando em miúdos, é o responsável para que você continue com dinheiro no bolso e não sofra com inflação. O Fernando Haddad, ele é formado em Direito, com mestrado em Economia e doutorado em Filosofia, se eu não me engano, Filosofia. E uma das coisas que o pessoal mais bate é na dissertação de mestrado dele e na tese de doutorado. A dissertação de mestrado que ele apresentou na USP, ali no final da década de 80, ela basicamente fala ali sobre a União Soviética e critica a União Soviética. Aí você pode pensar, bom, se ele tá criticando a União Soviética, o cara é de direita, o cara é do mercado. Não necessariamente. Ele critica a União Soviética dizendo que a gente não pode imputar o socialismo na União Soviética, ou seja, a gente não pode tratar a União Soviética como um pré-socialismo, como um socialismo, porque aquilo era um regime autoritário que não tinha nada a ver com o socialismo. É basicamente você pegar e escrever hoje uma dissertação falando que a gente não pode culpar o socialismo pela China, porque a China não é socialista, a China é comunista, enfim. E aí o começo da sua carreira, onde ele começou a se destacar, foi principalmente quando ele foi assessor técnico do Guido Mantega. E aí ele elaborou um planejamento para as PPPs e o também que serviu de base para posteriormente o governo criar o ProUni. E aqui temos um detalhe muito importante que eu acho que é aquela esperança para todos aí do mercado, todos que esperam uma gestão eficiente aí, né, de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Isso porque ele sabe, todos próximos a ele sabem, o Lula sabe que a gestão dele no Ministério da Fazenda vai definir se ele vai conseguir se cacifar para uma disputa presidencial em 2026 ou não. Porque, já diria meu professor na faculdade de economia, o que tira um governo do poder
na maioria das vezes, é uma economia ruim. Se a economia vai bem, a tendência é que o governo continue. A posição, ou seja, que mesmo que o presidente não vá continuar, consiga eleger o seu candidato, e quando a economia vai mal, a população quer uma troca. E aí ocorre essa alternância de poderes. Então o Ministério da Economia é extremamente relevante tanto para os planos do PT quanto para os planos de Fernando Haddad. E por isso eu acredito que ele não vai tentar fazer nada muito fora das 4 linhas ali do que o mercado financeiro acredita que seja uma gestão fiscal responsável. Porque diferente aí do governo Bolsonaro, que era meio que o queridinho do mercado, o PT vai apanhar e vai apanhar muito todas as vezes que cometer deslizes. E se Fernando Haddad começar a cometer deslizes, ele vai apanhar tanto do mercado quanto da população. Ah, Lucas, mas a gente não pode ligar para o que o mercado fala. Mas se ele começa a fazer cagada, o mercado, os investidores começam a tirar dólar do país, o dólar sobe e a maioria das coisas que usamos hoje é cotada em dólar. Então a inflação sobe, o trabalhador está com menos dinheiro no bolso e aí é o descontentamento popular que tira governos. Essa é um lampejo aí de esperança pra você que tá meio desiludido com essa indicação do Fernando Haddad. Nem tudo está perdido e eu acredito que ele não vai meter os pés pelas mãos. Além disso, uma coisa importantíssima que ele já falou, e eu espero que ele siga o que ele falou, é que o estímulo à economia tem que vir da queda da taxa de juros e não aí artificialmente com impressão de moeda. E isso já é muito bom porque Argentina e Venezuela estão agora do jeito que estão porque o governo quis estimular a economia imprimindo dinheiro e a inflação explodiu. Então, se eles têm esse conhecimento, se Haddad, se Lula tem esse conhecimento de que as coisas podem fugir do controle se imprimir dinheiro e se não ter uma responsabilidade fiscal, já é meio caminho andado. O cenário externo, hoje a gente tem Europa em recessão, Estados Unidos praticamente em recessão, entrando em recessão, todas as nações aí subindo as taxas de juros para controlar a inflação que veio da impressão de moeda durante a pandemia. China, a China a gente não sabe muito aí o que a gente nunca sabe para onde a China vai, porque se a gente fosse analisar friamente, a China já teria quebrado. Mas como eles maquiam o número, joga para lá, blá, 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 a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então é um cenário externo que está com pouca liquidez, que não propicia aí aventuras por parte de nenhuma gestão econômica, porque é como se os dólares estão escassos. E qualquer sinal de que o governo vai ir mal, os dólares vão embora. E para você que está se perguntando o que fazer com o meu dinheiro, bom, eu vou te dar 2 sugestões. A primeira é você colocar em títulos do Tesouro Direto pós-fixado. Isso porque se a gente tiver aí um movimento que tem uma alta de juros, eu acho um pouco difícil, mas pode ter uma alta de juros aqui no Brasil, você pode perder dinheiro investindo em Tesouro Direto se forem pré-fixados. O ideal é você investir em tesouro direto, como por exemplo o Selic, que é pós-fixado. Se a taxa subir, você não vai perder dinheiro, porque a sua taxa ela é pós-fixada. À medida que Estados Unidos e Europa começarem a sinalizar que vão reverter a tendência de aumento da taxa de juros, aí é um bom momento para pensar num pré-fixado. Ou se você tem objetivos a longo prazo, você também pode pensar no pré-fixado. Você só vai perder dinheiro se você retirar antes. Então, se você quer ficar até a maturação aí do título, se você quer ficar 5, 10, 20 anos com o título, não tem problema. Pode investir em pré-fixado, porque sim, também é um bom momento. Além disso, sempre é muito bom você deixar ali 10 ou 15% do seu portfólio em dólar, porque se acontecer qualquer coisa, se Haddad botar os pés pelas mãos, se Lula meter os pés pelas mãos e acontecer alguma coisa errada, a primeira coisa que vai acontecer é o dólar subir. E aí você tá protegendo o seu patrimônio com investimento em dólar, que pode ser que não compense tudo, mas boa parte do que você perderia de dinheiro você vai ser, no mínimo pela inflação, que quando o dólar sobe a inflação também aumenta, você vai compensar pelos seus investimentos em dólar. Se você quer saber um bom investimento em dólar para começar, é só ver o meu último vídeo sobre a melhor estratégia de investimentos de todas, que eu mostro a estratégia
que é referendada por Warren Buffett, que é o cara, aí é o principal investidor, é o maior investidor de todos os tempos. E é isso aí, te vejo no próximo vídeo, valeu!